Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Campos, esse é o Mentes em Alta Rotação e hoje eu vou estar falando para vocês sobre uma síndrome que atinge mulheres entre 50 e 60 anos, pode atingir pacientes mais jovens, tá? E pode atingir homens também, mas não é tão comum. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da ardência bucal. Para a gente entender melhor o que é a síndrome da ardência bucal, eu vou destrinchar ela aqui nesse vídeo para ficar fácil a explicação, tá? E para você conseguir explicar para o seu paciente também, beleza? Então beleza. A síndrome da ardência bucal ela é uma condição neurológica, tá? Devido a um desequilíbrio químico no cérebro. Esse desequilíbrio ele pode gerar alguns eventos que vão desencadear alterações físicas no corpo, tá? Isso quer dizer o quê? Que às vezes o paciente ele vai estar sentindo dor, tá, em alguma parte do corpo, sendo que não vai ter motivo nenhum para ele sentir essa dor de fato, não vai ter motivo físico para ele sentir essa dor física, entendeu? Muitas vezes esses pacientes eles passam muitos anos sem saber o que está acontecendo, tá? E sem tratamento, sem orientação adequada sobre esse caso, né? Sobre o que ele está sentindo, sobre esses sintomas, sobre o que realmente está acontecendo com ele. Por falta de experiência dos profissionais, por falta de conhecimento, porque não é assim tão comum de aparecer no consultório, mas vira e mexe aparece alguém com a história dessa, algum paciente com a história dessa, e a gente sempre vai muito no óbvio, né? Comeu alguma coisa quente, comeu alguma coisa ácida, algum problema hormonal e por aí vai. Mas de fato é difícil o diagnóstico se a gente não tem o devido conhecimento, né, sobre essa síndrome, até porque ela não aparece todo dia no consultório. Então, eu acho que chegou uma das partes mais importantes desse vídeo, tá? Que chegou a hora da gente entender como diagnosticar, como orientar e como tratar esse paciente. Então, para isso a gente vai criar um perfil aqui de um paciente, tá? Eu vou relatar uma história para vocês, para que fique fácil a compreensão e a gente possa entender como conduzir esse caso. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, deixar o seu curtir nesse vídeo aqui e compartilhar esse vídeo, porque com certeza esse vídeo vai ajudar muitas e muitas pessoas, né? E não custa nada você fazer isso. Então vamos lá, então a gente já sabe que nosso paciente é do sexo feminino, tem entre 50 e 60 anos e ele vai relatar no consultório uma ardência no céu da boca, né, no palato, na língua, na bochecha, e no exame clínico a gente vai perceber que não tem afta, não tem queimadura, não tem nenhum tipo de lesão que justifique essa ardência. A gente vai perguntar para o paciente se ele ingeriu alguma coisa quente, alguma coisa ácida, quais são os hábitos alimentares dele, se ele fuma e por aí vai. E aí a gente vai ver que não tem nada que justifique esse tipo de ardência. Muitas vezes esses pacientes eles vão relatar que essa ardência dura 24 horas e já tem meses, já tem anos que está desse jeito e ela não consegue orientação com nenhum profissional. Então uma coisa que a gente precisa entender antes da gente fechar o diagnóstico e orientar esse paciente é que essa síndrome ela é psicossomática. O que isso quer dizer? Que a fonte causadora da dor é diferente da onde o paciente está realmente sentindo essa dor. Isso são condições psicossomáticas, tá? Então a gente precisa deixar isso bem claro. E aí a gente vai começar a entender a origem dessa síndrome, tá? E como orientar o paciente. Essa síndrome, por ela se tratar de uma síndrome neurológica, tá? E psicossomática, então muitas vezes esse paciente é um paciente que ele está com depressão, ele tem ansiedade, ele tem síndrome do pânico. E na maioria das vezes, muitas vezes para falar a verdade, esse paciente nem sabe que ele está depressivo, que ele tem ansiedade, que ele está com a síndrome do pânico. E isso às vezes há anos e ele nunca se tocou disso. Ou muitas vezes ele não quer aceitar isso, que é o mais complicado. Muitos pacientes, eles, quando você toca nesse assunto, quando você aborda eles quanto a isso, eles relutam bastante para aceitar, né? Muitos choram porque eles entenderam que não tem para onde fugir, que realmente é isso e pronto, tá? E isso é o primeiro passo para o entendimento e o tratamento, né? O acompanhamento desse paciente. Porque tem que começar dele, né? Tem que partir dele, porque se ele não aceitar, fica difícil. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que é o seguinte, qualquer paciente que tiver com uma boca ardendo, quer dizer que seja síndrome? Não, a gente tem que ter uma anamnese muito bem detalhada, muito bem feita, conversar bem com o paciente, ter um exame clínico bem criterioso, para ela não ser confundida com outras situações, né? Como o líquen plano, tá? Então assim, se vocês quiserem, eu até faço um vídeo aqui sobre líquen plano para vocês,
mas deixa aqui nos comentários para eu saber que isso é do interesse de vocês, tá certo? Mas vamos agora também para uma parte importante, como que a gente vai tratar essa síndrome? Existem várias medicações que podem ser usadas, tá, administradas para tratar essa síndrome, certo? Mas o tratamento é multidisciplinar, envolve psiquiatra, psicólogo, tá, o próprio cirurgião dentista, certo? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: você diagnosticar não quer dizer que você tenha que tratar essa síndrome. Se você não tem experiência nisso, se você não tem o conhecimento necessário para isso, não tente tratar o paciente, tá? O paciente, ele é um ser humano, não tente ficar fazendo testes, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Esse vídeo aqui é de orientação, para você conseguir conduzir e orientar melhor o seu paciente. E aí sim você começa a ver a necessidade que você tem de você se atualizar e buscar o conhecimento para tratar essas patologias, certo? Senão, encaminhe o paciente para um psicólogo, encaminhe o paciente para um psiquiatra. Você pode fazer o acompanhamento também, tá? Mas muitas vezes essa síndrome é tratada com medicação, ansiolíticos, reguladores de humor, tá? Antidepressivos. E aí, se você não tem o conhecimento necessário, não se atreva a medicar o paciente nem nada, tá certo? Uma boa terapia, o profissional com conhecimento adequado para orientar ele quanto às medicações, certo? Você fazendo acompanhamento, se não tem nenhuma lesão em boca, se a saúde periodontal, se a saúde bucal desse paciente está em dia, já é de grande valia, né? Já é muito valioso para ele, tá? Ainda mais que esses pacientes eles vêm de longos períodos sem tratamento, sem orientação. Existem também alguns tratamentos alternativos, como acupuntura e hipnose, tá? Mas na maioria dos casos é preciso entrar com a medicação, tá? Pelo menos no começo. Eu sei que nenhum paciente gosta de ser medicado, ninguém gosta de tratar nada com medicação, mas é necessário pelo menos no começo, tá? Fazer terapia, entrar com medicação e aí sim, talvez ir para uma hipnose, talvez ir para uma acupuntura e por aí vai, beleza? Esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, até mais, fui!